Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo de novo aqui ao canal Dinheiro. Eu sou o André Godoy e hoje ainda é 16 de junho. Estou fazendo esse vídeo agora à tarde sobre um tema que eu estava há muito tempo querendo falar com você, mas eu não estava encontrando oportunidade. Você já reparou que eu tento mais ou menos encaixar aqui no canal assuntos, eu tento agrupar assuntos que tenham a ver um com o outro, né? De tal forma que tem um certo fluxo de assuntos. E hoje eu falei de um assunto que na verdade tem muito a ver com psicologia, né? É um tema que faz parte da psicologia estuda, que é o efeito Pigmalião, embora ele seja originalmente um tema da mitologia grega. E da psicologia ele extravasou, ele foi parar em outras áreas, inclusive finanças. Então, como hoje a gente meio que entrou nessa coisa comportamental, né? De certo modo foi um assunto comportamental, o Eduardo mandou uma mensagem para mim. Obrigado pela mensagem, Eduardo. Obrigado duplamente. Obrigado pela mensagem, claro. E obrigado por Você acabou me incentivando a tocar nesse assunto que eu gostaria de falar agora. Eu mesmo não estava percebendo que agora seria um momento certo para eu falar sobre esse tema que eu estou há tanto tempo querendo falar. Não fosse a sua mensagem, eu ia passar batido, tá? Mas foi uma interessante, uma sintonia fina aqui, porque esse tema que você mandou é uma coisa que eu estou há muito tempo querendo falar com vocês. Para sintetizar, eu vou resumir, Eduardo, o que você escreveu. O Eduardo disse basicamente o seguinte: olha, como que a gente faz nesse mundo para a gente sobreviver em sociedade, conseguir se relacionar com as pessoas que muitas vezes não têm o entendimento que a gente tem sobre determinadas realidades do mundo da política, da economia, né? Como que você faz para... Poxa, você é sempre o chato da roda, né? Você é sempre o chato que todo mundo está achando que vai estar tudo ótimo, vai dar tudo certo, e você é o único cara que está lá, não vai por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro. Então você acaba ficando numa situação em que você é sempre o errado, né? Você é sempre o estraga prazeres. Todo mundo está achando que agora vai, e aí de repente chega você lá, né? Você parece aquele... Lembra daquela hiena do desenho da Hanna-Barbera, né? Acho que era se não me engano, o Lip era o leão e o Hardy era a hiena, né? Que o Hardy falava, ó dia, ó vida, ó azar, ó miséria, né? Então, quando você entende um pouco mais o que está acontecendo, em geral é isso que acontece, né? Você vira o Hardy da sua roda de amigos e tal. Como lidar com isso? Então, Eduardo, isso é a questão de $1 trilhão. Eu vou lhe dizer o seguinte: eu tive uma sorte que foi assim, logo lá no meu início da carreira, pessoas que chegaram para mim e falaram assim: olha, André, você está meio que proibido de assistir televisão, de tudo que for coisas assim, meio que de massa, não assista. Então, Globo eu não assisti, eu estou falando de 1991, tá? Não estou falando de semana passada. Eu não estou falando do pessoal que não assiste Globo hoje. Estou falando do pessoal que não assistia Globo em 91, 92. Rádio, TV... Eu entendi, por explicações de pessoas, claro, que eram mais velhas, que conheciam o assunto, que essas coisas todas iam me atrapalhar duplamente. Primeiro porque se eu estudasse e aprendesse A, eles estariam falando Z. Então ia conflitar uma coisa com a outra. E a segunda desvantagem de você ficar acompanhando esses caras é que você vai acabar sendo arrastado para dentro daquela coisa chamada opinião pública, né? Que são as tais conversas dos seus amigos, que você falou. Como você está na roda, de repente sai o assunto, sei lá, política econômica do Haddad. O que você vai falar, né? Então, desde muito cedo, eu tive a sorte de entender o seguinte, Eduardo, e isso é uma coisa que eu repasso para vocês aqui, porque eu acho que isso é uma das coisas que não estão nos livros de finanças, tá? Isso é uma daquelas coisas que a gente aprendia nos corredores da velha Bovespa, lá da Rua Álvares Penteado.
Guarde essas coisas para você. Haja, não fale, haja. Você poderá estar certo ou você poderá estar errado, tá? Eu já estive certo muitas vezes na minha vida e ganhei com isso, e eu também já estive errado muitas vezes na minha vida e perdi com isso. Agora, eu tenho na minha mente o sossego de que as minhas vitórias são minhas. Eu não as devo a ninguém. A ninguém. Amigo, pai, mãe, irmão, vizinho, cachorro, gato, galinha, nada. Eu devo a mim. Eu tomei as decisões certas. E as minhas perdas, as minhas derrotas, também não são culpa de ninguém. Elas são culpa minha. Não é culpa do meu amigo, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do cachorro, gato, galinha. Não, eu sou o culpado. Eu errei. Mas eu errei. É uma coisa que eu venho falando para vocês aqui, ó, há muito tempo. Tem vários vídeos aqui em que eu falo isso. Perca o seu dinheiro pela sua burrice, não por causa da burrice dos outros. Perder dinheiro por burrice é da vida. Se você não quer perder dinheiro, desculpa, então vira um monge tibetano, sei lá, vai fazer alguma coisa em que você não vai ter contato com decisões econômicas, né, de investimento, eu quero dizer. Porque mesmo lá no mosteiro, acho que eles têm lá suas decisões e sai besteira também, sai acerto e sai erro, aposto. Então, se você não quer perder dinheiro por investir por burrice, né, então você não pode trabalhar com investimentos, com nada. Né, porque cedo ou tarde você vai errar. Isso é da vida. Pode ser que você erre pouco, pode ser que você erre o suficiente para arrasar a sua vida inteira. Não sei. Cada um vai ter uma história, né? Você pega figuras no mercado, por exemplo, como foi o Jesse Livermore, né? Foi um cara que, tudo bem, ele quebrou várias vezes, mas assim, ele foi o cara que ganhou com o crash de 29. Você tinha o mercado inteiro comprado e praticamente só o Livermore vendido. Imagine em 29, Eduardo, aquele zum, aquele oba-oba, vamos comprar, todo mundo falando, não, compra que você vai ficar rico, e ficava mesmo, o cara comprava ações de manhã, de tarde o cara estava rico. Numa loucura dessas, de repente aparece um homem como Jesse Livermore, que aliás é uma referência muito importante para mim, e eu recomendo que estude a biografia dele, vê se te serve, vê se é útil para alguma coisa. Para mim, a biografia do Livermore foi muito útil. Não tanto porque ele vai me ensinar a comprar ou vender na hora certa, porque no fim isso era uma das angústias do Livermore. Jesse Livermore foi um especulador que, acho que ele nasceu no fim do século XIX, se não me engano, e ele acho que morreu em 1940. Ele se matou. Ele tinha crises profundas de depressão, quebrou várias vezes, ele tinha uma vida muito louca, né? Assim, ele era mulherengo, então assim, ele não conseguia ter um centro na vida dele, tá? E uma das grandes angústias do Livermore, hoje se eu hoje tivesse condições de sentar e tomar um café com o Livermore, eu ia falar, não esquenta com isso, homem, não esquenta com isso. Ele esquentava com o seguinte: eu ganho, eu enxergo às vezes as oportunidades, mas eu não sei qual foi eu não sei o que foi que eu vi que eu montei aquela operação e ganhei. Ele ficava atormentado porque ele não conseguia sistematizar as coisas. Ele não conseguia escrever um livro, por exemplo, embora ele tenha escrito. Ele não conseguia escrever um livro ensinando a receita dele para alguém. Né? Porque quando ele testava o que ele achava que eram as receitas dele, ele perdia. Era uma intuição, o cara tinha uma intuição. Só que intuição você não ensina, né? O que ele via no mundo? Sei lá, nas operações, na bolsa. Não sei, mas dava um clique nele e ele falava, agora é hora de comprar ou de vender. E isso não se ensina para ninguém. Já falei que tem muita gente no mercado que é assim. Então, nesse sentido, Livermore ele entrou em depressão profunda, porque ele se sentia muito inseguro. Ele nunca sabia se a próxima operação que ele ia fazer ia ser a grande operação, como foi a de 29, né? Você tem uma ideia, Eduardo? Quando o mercado quebrou em 29, o Livermore
ele pôs no bolso, em valores da época, veja bem, em valores da época, 500 milhões de dólares. Isso em 29. Eu não faço ideia quanto daria isso hoje em dinheiro. Não sei, mas é muita grana, né? Ele estava na ponta vencedora, sozinho, só ele vendido, apostando na queda, e todo o resto do país, do mundo, apostando na compra. Então veja só como a vida desse homem foi solitária, Eduardo. Eu estou citando Livermore para te mostrar o seguinte: se você quer realmente trabalhar com isso, a solidão é um dos preços que você vai ter que pagar. Livermore era um homem absolutamente solitário, né? Ele via o mundo da seguinte forma: ele tinha um Rolls Royce e as janelas do carro, do Rolls Royce, tinham cortinas, né? Então, quando ele queria ver o mundo, ele abria a cortininha e olhava lá para fora. Quando ele não queria ver, ele fechava a cortina. Era assim a vida do homem. Porque é uma vida muito solitária. Repara, imagine a força psicológica que você tem que ter para você apostar na venda da bolsa, do índice da bolsa, na queda, quando o mundo está apostando na alta e está ganhando. Ganha. Todos os jornais falando, não, compra, pode comprar. Todo mundo. O taxista ficando rico porque comprou ações. Tá? E de repente você ser o único cara solitário que fala, não, eu vou apostar contra, e eu vou ganhar de todos esses caras. E ganhou. Então, tem um episódio também muito famoso dele. Parece que teve um grande terremoto em São Francisco, se não me engano. Agora eu não lembro direito, tá, Eduardo? Me perdoe porque talvez eu fale coisas que não são exatas aqui. Mas teve um grande terremoto em São Francisco, se não me engano, em 1907, por aí. E um belo dia o Livermore estava no pregão, ele olhou as ações da companhia da Estrada de Ferro lá de São Francisco e ele decidiu apostar contra ela. 2 dias depois teve o terremoto, destruiu a companhia inteira. O homem ganhou uma fortuna. Instinto. Ele sentiu o cheiro de carniça no ar e ele apostava contra. Né? É um mecanismo que a gente não sabe como que funciona, mas é a mente humana, né? A gente tem alguma coisa assim que nos diz, né? De qualquer forma, era um homem muito solitário nas suas opiniões, nas suas crenças. Com certeza, Eduardo, Jesse Livermore não podia se dar o luxo de ficar numa roda de amigos dando as opiniões dele. Por 2 motivos. Primeiro, porque se ele convencesse todo mundo das opiniões dele, ele estaria entregando o ouro para todo mundo. Concorda? Se você sabe, ou se você tem uma certeza muito grande a respeito de uma determinada operação, e para você ganhar nessa operação você depende que todo mundo esteja na ponta oposta, você vai sair por aí falando isso no Jornal Nacional? Não vai, claro, você vai ficar na sua. Então, primeiro, ele não falava por uma questão óbvia, ele era cercado de quem? De corretores. O Livermore era cercado de 2 tipos de gente: corretores ou prostitutas. Certo? Então, assim, não fazia sentido ele falar sobre as opiniões dele para nenhum desses 2 grupos, né? A esposa ele viu uma vez a cada ano, talvez. Sei lá. E a esposa também era uma pirada, também não tinha cérebro, uma coitada. Houve um incêndio num hotel onde eles estavam hospedados, ela quase morreu queimada porque ela entrou para buscar a coleção de casaco de pele dela que estava queimando, sabe, essas coisas desse tipo, né? Então ele não tinha condição de falar com ninguém. Ele ia falar com quem? Com o corretor dele? Complicado, né? Não era uma situação em que ele tinha a possibilidade de falar e ao mesmo tempo não falar, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui, eu estou falando para você. Eu tenho a liberdade de chegar e dar uma opinião sobre qualquer coisa. Por quê? Porque eu sou uma agulha no palheiro. Quantos canais tem na internet?
Se eu quiser chegar aqui e ficar pelado aqui no vídeo, 99% das pessoas que me conhecem nem vão saber que isso aconteceu. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa num lugar que é muito grande. Tem muita gente aqui. Então, por mais que eu chegue e fale, eu vou comprar ativo X ou moeda Y, não paguei tanto, minha expectativa é Z, eu até posso fazer isso. Porque nós não estamos, nós não somos poucos. Há bilhões de pessoas aqui neste nosso meio de internet. Então aqui você consegue compartilhar suas ideias. Claro, vai ter alguém que vai chegar no comentário e vai falar, você é louco, você tem merda na cabeça. Sim, vai ter. Mas vai ter também pessoas que vão falar, eu tinha essa mesma impressão que você. Então, num certo sentido, aqui é até bom você falar, porque você vai mais ou menos perceber se você tá louco, tá delirando, ou se não, se você realmente está enxergando coisas que são reais, porque tem outras pessoas te dando feedback. É um lugar muito grande. Aqui você pode falar. Eu costumo brincar, né? Eu acho que você dar uma opinião sobre finanças aqui na internet, Eduardo, é a mesma coisa que você fazer xixi lá no Oceano Pacífico. Não vai fazer diferença nenhuma. Você pode dar sua opinião à vontade. As pessoas não vão. Mesmo que você seja o Jorge Soros, que chega, vai num canal, sei lá, vamos supor que eu chamasse o Jorge Soros aqui, ele viesse aqui, pegasse e mostrasse o que ele vai fazer e tal. Ainda assim não ia dar efeito nenhum. Pouquíssimo. Aposto com você. Pela massa, né? Muito grande. Agora, uma situação completamente diferente vivia o Livermore naquele contexto, porque você tinha em Nova York meia dúzia de corretores. Basicamente os mesmos de hoje. Se ele abrisse a boca, e eles sabiam que do Livermore viria ou uma coisa muito louca ou uma operação de quebrar a banca. Ou ia perder muito dinheiro ou ia ganhar muito dinheiro. Esse é o resumo. Então, nessa circunstância, ele não tinha com quem falar. Era uma solidão absoluta. E se ele falasse, com as pessoas com quem ele falava, nas poucas vezes que ele tentou fazer isso, ele tomou coice. As pessoas diziam, ele era muito acusado na época, no início da carreira dele, desculpa, ele era muito acusado de ser anti-americano. O americano tem isso, né? Se você aposta contra o índice da bolsa, você não é patriota, né? Cabecinha. Mas ele foi acusado muitas vezes por atitudes antipatrióticas, né? Que nem aqui tem as atitudes antidemocráticas, então lá tinha as atitudes antipatrióticas. Então ele ficava na dele. São situações, Eduardo, que é a vida de quem trabalha com isso. Se você precisa de amigos, no plural, eu lamento dizer, esse negócio não é para você. Esse negócio aqui, no máximo, você vai ter amigo. No máximo. Se você der muita sorte na vida e encontrar um que seja, que mereça ser chamado de amigo. Porque você vai ter que abrir mão das pessoas. Ou, uma segunda possibilidade, você vai ter contato com essas pessoas, mas é um contato meramente social. Você vai falar do clima, da chuva, do sol. Nossa, tá seco o tempo, né? Nossa, choveu tanto essa semana, você viu que coisa? Poxa vida, é esse papo. O que, de certa forma, é abrir mão da amizade, né? Porque se você mantém esse nível de contato superficial com as pessoas, então é isso aí, você não vai ter amigos, né? Então, o resumo da ópera, se você quiser realmente trabalhar com isso, se isso for um projeto de vida para você, esteja preparado para abrir mão dos seus amigos, porque você vai ter que ficar sozinho, você precisará dessa solidão. Ela vai fazer parte da sua matéria-prima, ela vai fazer parte de você se preservar, de você não perder tempo com discussões que você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo. E às vezes você vai ter que... E é engraçado, Eduardo, porque às vezes você transporta isso para coisas até na sua vida pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou abrir uma coisa muitíssimo pessoal, de um comportamento que eu tive baseado nessa prática, né, de distanciamento.
Eu lembro que logo nos primeiros dias de pandemia, de lockdown, eu olhei e pensei o seguinte, eu falei, olha, se o governo diz que é importante ficar em casa, e se o governo diz que é perigosa a doença, se o governo diz que é para usar máscara, se o governo diz que é para tomar vacina, então eu não vou fazer nada disso. Então, Eduardo, eu passei toda a pandemia sem usar máscara. Eu passei toda a pandemia sem usar álcool em gel. Eu punha máscara assim, quando eu ia entrar num lugar, na época em que era obrigatório entrar num lugar com máscara, aí eu punha que era para não prejudicar o dono do estabelecimento, né? Punha por causa do... em respeito ao lugar, basicamente. Não por mim. Na rua, nunca usei. Álcool em gel, nunca usei. Não respeitei lockdown. E não tomei vacina alguma. Se eu fosse ganhar com isso, a decisão seria minha. Eu ia ganhar porque eu tomei a decisão certa. Se eu fosse perder, eu ia perder por causa da minha burrice. Certo? Eu tenho o direito de arbitrar sobre a minha vida. O Estado não. Tomei a decisão. Estou aqui, belo, formoso, bonito e fresco. Ontem eu vi um anúncio da Anvisa, eu recebi um comunicado da Anvisa, né, no telefone, falando que se você tomou vacina da Pfizer, eu olhei e falei, desculpa querido, eu não tomei vacina nenhuma, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu faço parte daquele 0,0000% do mundo que tem o sangue limpo. Podia ter me ferrado? Podia ter me ferrado. É a vida. Eu tive que também suportar uma pressão de pessoas, né, reclamando. Pô, não sei o que, tal. É louco, né? Muitas vezes eu nem entrava nesse assunto, tá, Eduardo? Eu fazia do jeito que eu queria. Do mesmo jeito que se eu vou comprar ou vender a ação X ou Y, ou a moeda Z, ou se eu vou montar um carrinho de pipoca aqui na esquina e tal. O que conta é a minha opinião. É isso. Né? Eu costumo dizer, quem me conhece sabe que eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, Eduardo, para mim não existe nós, existe eu. Eu, você. Falando assim, talvez pareça que eu sou um defensor do egoísmo, assim, né? Não é nesse sentido. O que eu quero dizer é, não existe uma decisão que seja boa para nós. Existe uma decisão que é boa para mim. Existe uma decisão que é boa para você. Você tem que ver. Se de repente para você não vale a pena a solidão, eu acho que isso tem que ser respeitado. Cada um é que sabe de si, não existe regra. Né? Não há regra. Tanto é que você vê hoje em dia um monte de gente que foi, né? E que está aí morrendo de câncer aos 30 anos de idade. Eu estou com 51 e eu estou aqui. Certo? Até agora, eu estou colhendo os frutos das minhas decisões. Podia ter dado errado, podia. Como já deu em um monte de outras vezes na minha vida. Mas você tem que ter a força de falar assim, não, a minha opinião é esta. E eu não vou ficar falando minha opinião para os outros porque não interessa. A opinião dos outros, a minha opinião para os outros, não vem ao caso. Assim como também não estou preocupado com a opinião deles. Se eles não forem pessoas que eu sei que não pararam para estudar o assunto. Se eu sei que a opinião deles vem do Jornal Nacional, a opinião deles não me interessa, desculpa. Não me interessa mesmo. São seres humanos, merecem respeito, tudo, mas a opinião deles não me interessa. Né? Eu preciso de uma opinião ou de pontos de vista de alguém que eu vejo que eu posso confiar. E uma informação que está no Jornal Nacional, para 200 milhões de pessoas disponível assim, desculpa, boa ela não é. Né? Eu não acredito em piscina comunitária limpinha. Eu não acredito. Tá? Eu acho que onde entra muita bunda, a água fica suja. Então esse é o preço, Eduardo.
Aí a decisão é sua. Você vai ter que decidir o que você quer para a sua vida e você vai ter que escolher entre a sua paz de espírito, né, ou você está cercado de pessoas que, sei lá, de repente elas te agregam pelo fato de estarem ali presentes. Só isso talvez já te faça feliz, né? Agora, se isso não for suficiente, eu lamento dizer, você vai ter que selecionar direito as pessoas e ficar com quem presta. É o que eu te digo, não é fácil, porque, por exemplo, no meu caso, das pessoas da minha, né, do meu círculo de relacionamentos, assim, do mundo, eu tenho um amigo. Só. Né? E é isso. Espero ter falado algo de útil, Eduardo. E espero também, se você não é o Eduardo, espero que você também, sei lá, tenha tirado alguma coisa de proveito aqui dessa conversa. E se você tiver uma chance, estude a vida do Jesse Livermore. Vale a pena. Até mais.